Olá, leitor do Bocão News. Estamos aqui na Web TV do Bocão News para dar continuidade a uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da Seccional Baiana da Ordem dos Advogados do Brasil. Dessa vez o entrevistado é o advogado Carlos Hatz. No próximo dia 25, ele e os advogados Luiz Viana, José Neres e o advogado Fabiano Mota disputam a presidência da entidade. Tudo bem, candidato? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Em nome da chapa Coragem para Renovar, agradeço imensamente essa oportunidade a você, Rodrigo, a Juliana e a toda a equipe do Bocão News. Espero poder esclarecer quais são as nossas ideias, as nossas propostas, para que as advogadas e os advogados façam a melhor escolha. Candidato, quais são as principais propostas do senhor? Muito bem. Primeiro, Rodrigo, gostaria de esclarecer que nós estamos tentando construir uma campanha despersonalizada, despersonificada. Nós somos contrários a um presidencialismo concentrado. Por isso que sempre, Rodrigo, eu venho falando em grupo. Formamos um grupo, nós não somos políticos, nós somos advogados e o nosso discurso sempre é voltado para as advogadas e os advogados militantes. Nesse sentido, Rodrigo, que a nossa principal preocupação diz respeito à advocacia. A advocacia baiana está passando por muita dificuldade. De 3 anos para cá, no ranking do CNJ, o Judiciário Estadual estava em penúltimo lugar. E, infelizmente, Rodrigo, advogados e advogados, estamos em último lugar. Em relação à Justiça do Trabalho, estávamos em primeiro lugar e estamos também numa posição péssima. Será que existe ou não uma coincidência com a atual gestão e a atual situação que da advocacia baiana se encontra? É por isso que nossa principal prioridade é proteger as prerrogativas dos advogados. E de que forma, Rodrigo, Juliana, colegas, podemos fazer isso? Seguindo bons exemplos. Várias seccionais já profissionalizaram, já contrataram advogadas e advogados para atuar na defesa das prerrogativas dos nossos colegas. Advogados contratados à disposição 24 horas com plantão para qualquer lugar, qualquer subseção, a seccional, que os colegas venham estar com seus direitos sendo desrespeitados, suas prerrogativas, lá estará esse advogado de plantão para atender. Nós não podemos continuar com uma defesa de altruísmo, de boa vontade, amadora. Precisamos de um conselho, uma comissão de prerrogativa formada por profissionais. Principalmente, Rodrigo, no interior. Advogar no interior do Estado é dificílimo. Estive ontem em Barreiras, conversando com os colegas da subseção, e há meses que não há sequer um magistrado que esteja atuando como titular naquela subseção. Isso é inaceitável. Nós não podemos continuar com essa omissão, com essa falta de providências por parte da atual gestão, e é por isso que o nosso grupo, Rodrigo, formado por jovens advogadas e advogados, nossa diretoria tem a minha pessoa como candidato a presidente, o professor Maurício Góes e Góes, grande advogado, como vice-presidente, a professora Cristiane Gugel, professora da UXAL, de Trabalho, advogada militante, como secretária-geral, como secretário-geral adjunto, Dr. Paulo Marques, e como diretor-tesoureiro, Marcos Oliveira. Nosso grupo é formado por advogados e advogadas militantes. Nós vamos continuar atuando nos órgãos do Poder Judiciário. Com certeza os colegas, Rodrigo, vão nos encontrar. Nós não precisamos criar quarta presidencial para que o advogado tenha um momento para se deparar com o presidente ou quem quer que seja da diretoria no fórum. Porque nós vamos estar lá todos os dias, porque nós advogamos. E nós pagamos nossas contas, Rodrigo, com um judiciário que funcione. Esse judiciário não está funcionando. Isso se deve também à falta de comprometimento, falta de medidas por parte da OAB. Então nós queremos trabalhar, estamos à disposição, estamos nos expondo, estamos nos disponibilizando e junto com os colegas pretendemos fazer uma gestão somente de 3 anos, somente 3 anos. Somos contrários à reeleição e achamos, Rodrigo, que em 2016, 2017, 2018 é sim plenamente possível que o nosso grupo, junto com os colegas, venhamos a construir uma advocacia que venha a se respeitar. Estamos adotando esse pacto pela valorização da advocacia. E acreditamos que, sim, em 3 anos dá para fazer muita coisa. Candidato,
os candidatos à presidência da Ordem sempre dizem que, se eleitos, vão defender as prerrogativas dos advogados, vão melhorar o diálogo com o Tribunal de Justiça da Bahia, vão fortalecer a entidade no interior. Essas são algumas de suas propostas também. O que é que diferencia, então, a sua candidatura das demais? Excelente questão, Rodrigo. Como disse no momento anterior, nós formamos um grupo de advogados militantes. Estamos lá todos os dias. E, consequentemente, nós sabemos e identificamos de pronto quais são os problemas. Já basta, Rodrigo, o advogado chegar no fórum criminal e não ter vagas para estacionar. Não é mais admissível os advogados sequer terem água, copo à disposição no dia a dia do fórum. Não podemos admitir tratamento inadequado por parte de servidores dos juízes. Ora, diante de situações como essa, nós precisamos adotar providências enérgicas, medidas que venham a possibilitar a defesa de imediato dos nossos colegas. Então, o diferencial da nossa chapa, nós não somos nem melhores nem piores do que a atual gestão, mas nós somos advogados do dia a dia. Nós sabemos quais são os problemas e, como eu venho chamando a atenção, Rodrigo, nós não somos políticos, nós somos advogados. Nós não somos políticos, nós somos advogados. E nós queremos, então, vir a construir uma OAB para o advogado. A OAB tem que se voltar principalmente para o advogado. É isso que está faltando. Nós precisamos que os colegas se sintam orgulhosos de serem advogados. Rodrigo, eu sempre perguntando isso para os colegas. Você está satisfeito com a atual situação da advocacia? E daqui a 3 anos, você quer ou não que a sua instituição esteja numa melhor condição? Então, nós não estamos aqui com um discurso populista, messiânico, difuso. Nós temos propostas que foram, inclusive, Rodrigo, caminhadas pelos colegas. Quem veio a construir a plataforma, nossa plataforma, foram os próprios advogados e advogadas, que encaminharam várias cartas. A Carta 33, elaborada por mais de 300 jovens advogados, que não estão suportando essa omissão da atual gestão. A Carta Lilás, que foi encaminhada por advogadas militantes do dia a dia, que estão também passando dificuldade no dia a dia dos fóruns. Advogadas gestantes, advogadas com juventude acumulada, advogadas com mais idade, advogadas com filhos pequenos que não têm sequer condição de exercer a nossa profissão no seu dia a dia. Além da Carta 33 e da Carta Lilás, também nós recebemos a Carta dos Advogados Empregados, que trata muito bem sobre a necessidade dos advogados serem respeitados. Até mesmo os escritórios trabalhistas estão desrespeitando os direitos trabalhistas dos seus próprios advogados. A Carta da Diversidade Sexual, vamos receber, inclusive, essa carta, e o grupo vai nos encaminhar amanhã à noite. Inclusive, convido a todos os colegas para comparecer a uma confraternização do nosso comitê, o Comitê 77, porque o nosso número é 77, lá na Avenida Manuel Dias da Silva. Vamos receber amanhã, Rodrigo, a Carta da Diversidade. Já recebemos a Carta dos Advogados Afrodescendentes, com muito orgulho. Então, nossa campanha ela tem sido propositiva e encaminhada pelos próprios colegas. E é isso que está nos fortalecendo. A cada dia que passa, a chapa Coragem para Renovar, ela vem ganhando mais e mais adesões. E temos certeza, Rodrigo, que no dia 25 de novembro, e dia 25, 2 mais 5 é 7, então é 77, né? Fica fácil, 77. Cada vez mais, advogados e advogadas estão acreditando na mudança. E é isso que nós precisamos. Queremos uma instituição que tome medidas, que venha a adotar providências. Vamos assinar as ações que nós ingressaremos em favor dos nossos colegas. Vamos tomar essas providências. Nosso grupo é formado por jovens advogados e advogados que também já têm larga experiência e história na nossa instituição. Candidato, a sua chapa tem defendido a renovação da entidade, mas a sua chapa é composta por advogados que já administraram a entidade, como o ex-presidente Saulo Quadros. Então, essa chapa, não é a sua eleição, não é o retorno de antigos nomes, de antigas forças à OAB? Excelente questão também, Rodrigo, colocada por você, e que nós precisamos vir a desanuviar, desconstituir essa ideia. Nossa chapa, nossa diretoria, ela é formada por advogados e advogadas com 15 a 20 anos de advocacia. Eu, o professor Maurício Góes Góes, a professora Cristiane Gugel, o doutor Paulo Marques e o doutor Marcos Oliveira. Nós queremos trabalhar, nós queremos mudança. E
nada melhor, Rodrigo, do que nós respeitarmos aqueles que fizeram história na nossa instituição. Como o doutor Saul Quadros, que na sua gestão pegou uma OAB devendo 7 milhões, com vários títulos protestados, e que honrou a nossa instituição. Homem sério, trabalhador, aguerrido, e que sempre vem a ser considerado um gestor de excelência da nossa instituição. Deixou uma OAB com 10 milhões nos cofres. Uma OAB preparada para construir, inclusive, a nova sede. E eu pergunto a vocês, a nova sede, alguma pedra ela foi colocada em cima da outra em relação à nova sede? Não. Então é com muito orgulho, sim, é com satisfação que nós devemos vir sempre a louvar, a respeitar aqueles advogados que fizeram história. E ao lado do Dr. Saul nós temos um grande nome, que é o Dr. Antônio Menezes, um exemplo de advocacia trabalhista, advogado que nas eleições passadas teve mais de 4.500 votos, um advogado de respeito, já foi presidente da ABAT, vice-presidente da instituição, e ao lado deles nós temos outro advogado também de longa estrada, que é Gutenberg Macedo, que fez um excelente trabalho junto à subseção de Vitória Conquista. Então, Rodrigo, nós temos que aplaudir, louvar e respeitar os bons exemplos. E os bons exemplos, felizmente, estão conosco, estão na chapa Coragem para Renovar. A renovação se dá principalmente na diretoria, a diretoria toda formada por jovens com experiência. E nada melhor do que nós termos no Conselho Federal representantes à altura da gestão que queremos implementar. Então, não, de forma alguma, podemos vir a consentir com esse discurso, e nós queremos respeito às pessoas que fizeram história à nossa instituição. O senhor tem se manifestado contra o continuismo dentro da ordem, mas também há advogados dentro da sua chapa que eram a favor e inclusive se candidataram a mais de uma vez sendo eleito. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Excelente questão, Rodrigo, até porque o Instituto da Reeleição, nós consideramos que ele já não se adequa mais à atual concepção de Estado Constitucional Democrático. Nós precisamos de uma instituição que venha a ser objeto constantemente de oxigenação, de mudança, de renovação. E é por isso que você conhece algum segundo mandato que tenha sido melhor que o primeiro? Ora, no momento em que há reeleição, o gestor acaba se dedicando mais a buscar a sua reeleição do que se dedicar à própria administração. É o que está acontecendo. Se não ocorrer essa reeleição, com certeza a atual gestão estaria se preocupando muito mais em fazer pela atual administração do que a fazer política buscando a reeleição. É por isso que nós já nos comprometemos a não aceitar a reeleição. Nós queremos vir a trabalhar durante 3 anos, advogados, com metas a serem atingidas, com propostas e concretas, de forma empreendedora, com objetivos. Se em 6 meses aquelas propostas não forem alcançadas, vamos refletir, vamos observar por que não foi feito, por que não foi atingido. Então, nós não somos políticos, daqui a 3 anos vamos continuar sendo advogados, porque nós somos advogados e queremos fazer uma gestão para os advogados. O senhor não será candidato à reeleição se eleito? Exatamente. Isso é compromisso não só com a nossa chapa, mas com toda a categoria, porque acreditamos na necessidade de constante renovação, de oxigenação, de alternância, até porque o atual Estado Constitucional Democrático, como estamos falando, republicano, exige essa mudança permanente. Espero que em 2018, um candidato, ou melhor, uma candidata, porque vamos incentivar a participação das mulheres na OAB. Nós queremos que daqui a 3 anos, nós temos várias chapas com candidatas, com mulheres, venham disputar a eleição da OAB e que uma candidata venha se eleger presidente da OAB em 2018. Mas, com certeza, daqui até lá, nosso grupo vai olhar para trás e vai ver que fez bastante pela instituição. Então, isso que é importante, é entrar de forma respeitosa, de forma propositiva e também sair da instituição também com a certeza de um trabalho feito. Somos jovens e nós não vamos querer, de forma alguma, manchar nossa história. Queremos trabalhar, queremos realmente melhorar a nossa instituição. Então, em 2018, esperamos que grupos ainda mais aguerridos venham disputar a instituição. Uma das discussões dessa eleição tem sido o repasse para as subseções. Como é que o senhor vai lidar com essa questão se eleito? A partir, Rodrigo, de critérios racionais, objetivos, e não a partir de favores políticos.
Nós achamos inconcebível, é inaceitável o que vem acontecendo em relação a algumas subseções atualmente. Subseções como Camaçari, como Vitória da Conquista, não estão sendo bem tratadas. E isso não é admissível. Podem ter certeza que o nosso grupo, independentemente da subseção que vier a vencer, esteja ou não de acordo com o apoio que foi dado ao nosso grupo, todas serão tratadas do mesmo jeito. E se isso não ocorrer, ingressem com ação, busquem a destituição do nosso grupo, porque isso não vai ser admitido. O que nós queremos é igualdade de oportunidades, é tratamento isonômico, a partir, Rodrigo, de critérios racionais, objetivos, observando-se a adimplência, o número de advogados que adimpliram pagar a anuidade, de acordo com as necessidades da própria subseção, buscando que as subseções elas sejam incentivadas a terem condições próprias em pagar os seus próprios custos e sempre a seccional apoiando as subseções da melhor forma possível. Então, nós não vamos admitir tratamento diferenciado, principalmente se for nessa linha de porque não apoiou, vai ter tratamento diferenciado. Não. Isso é inadmissível e esperamos que isso não venha mais a ocorrer no nosso estado, na nossa seccional. Candidato, a implantação do piso salarial é uma antiga reivindicação da classe. O que o senhor pretende fazer durante a sua gestão, se eleito, pretende implantar esse piso? Sim, nós recebemos, como disse no início, uma carta chamada Carta 33. Carta elaborada por jovens advogados, advogadas, que durante meses discutiram por uma OAB Bahia melhor. E dentre os tópicos que nós discutimos está exatamente a necessidade de proteção dos honorários da advocacia iniciante. Em relação ao piso, devemos discuti-lo com responsabilidade e não de forma populista. E não para somente angariar votos com um piso que não seja vinculante e nem cogente. Nós temos que discutir a matéria para ela ser implementada e da forma adequada. Em relação ao piso, qual é o cenário que nós encontramos no nosso país, juntas seccionais? Ora, alguns estados existem tanto os sindicatos dos advogados quanto os sindicatos dos escritórios de advocacia. E, consequentemente, nesses estados, há uma norma, há uma negociação coletiva, buscando o estabelecimento do piso, observando-se, inclusive, o tempo de inscrição dos advogados. No nosso estado, não existe sindicato dos escritórios. Existe sindicato dos advogados, mas é um sindicato que tem há mais de 20 anos e que não funciona. Ora, e como é que nós vamos, então, buscar o respeito, a proteção do piso dos advogados iniciantes? Buscando do Conselho Federal, que venha tomar providências junto ao Congresso Nacional da criação da lei que venha tratar sobre o piso, de forma responsável, acompanhando e observando um texto que seja concretizável e não um texto populista, assim como, junto à própria Assembleia Legislativa, um acompanhamento diário, um acompanhamento que seja, na verdade, buscando a implementação desta norma, e não apenas uma proposição sem concretização. Então, em relação à matéria do piso, vamos levar muito a sério e não apenas estabelecer um piso que venha a ser facultado. Queremos uma norma que venha a ser respeitada, implementada e discutida, objeto de diálogo, objeto de audiências junto às próprias subseções, observando uma realidade que venha a ser concretizável. O senhor não propõe um valor? O valor nós temos que vir estabelecer de acordo exatamente com esse diálogo com a categoria, e não um valor que venha a ser apenas objeto de angariar votos e uma perspectiva populista. Temos que levar a sério, com responsabilidade, a temática. Os escritórios de advocacia deveriam ter planos de carreira, candidato, e a OAB deve interferir nesse processo? Bem, nós, acompanhando o próprio cenário da Carta 33, nós pugnamos pelo incentivo de um advogado jovem empreendedor, que venha lutar pelo seu próprio negócio, até porque uma das propostas dessa carta é que a instituição ela venha possibilitar linhas de crédito junto às instituições bancárias idôneas para que os advogados iniciantes ele tenham o seu próprio negócio, seu próprio escritório. Eu, por exemplo, comecei como todo e qualquer advogado com dificuldades e depois, ao longo do tempo, no decorrer dos anos, é que o próprio escritório ele foi se consolidando. Eu me lembro, Rodrigo, que quando eu comecei o meu escritório, eu investi num notebook,
com 4 cheques, o escritório não tinha qualquer móvel e o meu segundo cheque foi sem fundo. Por quê? Infelizmente, um cliente que eu tinha toda a segurança que ele iria pagar, ele simplesmente não veio a cumprir com a obrigação. Então, nós vamos sim incentivar o início de um advogado, de uma carreira, que ele venha a ter orgulho da sua profissão. Em relação a outras formas de incentivar a advocacia, temos também que valorizar a formação do próprio advogado iniciante, com cursos que permitam a sua constante reciclagem. Em relação à valorização do advogado junto aos escritórios, o próprio novo Código de Ética, ele deixa bem claro que nós não podemos permitir o pagamento de honorários aviltantes. Providências devem ser tomadas em relação a essa situação. Candidato, o senhor rebateu recentemente uma fala do seu adversário, dizendo que na Bahia advogar não é um inferno, que não deveria se dizer isso para não desanimar os jovens advogados. Por outro lado, o fato do judiciário baiano estar em crise, isso é reconhecido pelo próprio CNJ, que disse que o Tribunal de Justiça da Bahia é um dos piores do Brasil. Isso não é querer falsear a realidade, não é querer mascarar uma realidade dizendo que na Bahia não é um inferno? Bem, infelizmente houve uma manipulação, uma utilização indevida do nosso curso. E é importante esta oportunidade para esclarecer mais uma vez que nós deixamos bem claro que não podemos demonizar o Poder Judiciário. Advogar no estado da Bahia não pode ser um inferno, porque principalmente o advogado iniciante, ao ouvir isso, ele simplesmente vai ficar desestimulado. Ora, nós temos que ter a responsabilidade e devemos vir sempre a pensar em formas para resolver os problemas. E não simplesmente vir a depositar responsabilidades nos gestores. Essa falta de diálogo da atual gestão da OAB Bahia com os representantes do judiciário é inaceitável. Ora, mais uma vez, será que há ou não alguma coincidência do nosso judiciário baiano ter passado de antepenúltimo lugar para último lugar? Precisamos ou não dialogar, discutir, encontrar soluções em conjunto para melhorar as condições de prestação judicial? Sim. Então, a OAB Bahia, junto com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, tem que, juntas às instituições, virá dialogar e buscar essas soluções. Então, foi exatamente esse sentido que nós estávamos discutindo. Nós não somos demônios, nós devemos encontrar soluções para resolver os problemas. Agora, soluções não populistas. Porque advogado sabe também que discurso populista não resolve nada. Nós temos que encontrar soluções concretas e viáveis e em 3 anos. O que é que vai dar para ser feito no primeiro ano de 2016, em 2017, em 2018? E, acima de tudo, Rodrigo, de forma transparente. Porque quem quer um judiciário transparente tem que ser transparente também. Tem que vir a prestar suas contas mensalmente, tem que vir a demonstrar, através de balancetes, os valores que entram, os valores que saem. E, acima de tudo, Rodrigo, nós temos que ter uma gestão participativa. Os gastos da OAB têm que passar pelo crivo da própria seccional, do conselho, das subseções. Os advogados jovens precisam discutir de que forma devemos gastar os valores da OAB. É isso. Então, quem quer um judiciário transparente tem que ser transparente. O senhor tem falado que tem faltado transparência à atual gestão no comando da ordem. E o senhor é presidente do Instituto dos Advogados Baiano. Há transparência no IAB? Tudo em relação ao IAB, os consórcios podem vir a tomar de imediato conhecimento. Desde março, nós assumimos a administração do IAB e, consequentemente, estamos vindo a resgatar todo o processo em relação a débitos tributários, fiscais, pertinentes à instituição. Felizmente, nós estamos minimizando tudo ao longo do tempo, com projeto, com perspectiva, porque os problemas também, Rodrigo, não são resolvidos de uma hora para outra. Agora, aquele consórcio, aquele associado, qualquer pessoa que tiver interesse em conhecer de que forma o IAB está sendo objeto de administração, estamos com as nossas contas abertas, estamos à disposição, porque nós buscamos vir a sempre dar concretude a esse discurso. Quem quer transparência tem que ser transparente. Mas como é a prestação de contas lá? Como o senhor propõe, de ser mensal? A gente presta contas de acordo com as assembleias que nós convocamos. Né? Então, todos os consórcios, eles têm acesso a tudo aquilo que entra e aquilo que sai.
Nós temos a diretora financeira, a doutora Giovanni Aguiar, que está à frente de todos esses trabalhos também. Então, tudo em conjunto e é tudo com corresponsabilidade. Candidato, muito se fala que os estudantes de direito têm perdido o interesse pela advocacia privada e recorrido cada vez mais, se interessado cada vez mais por concurso público. O que é que a OAB pode fazer para reverter essa lógica? É o que nós estamos falando aqui, Rodrigo. Ora, de que adianta então esse discurso demoníaco em relação ao Poder Judiciário? O estudante de direito recém-egresso, ele só pode se sentir estimulado. Nós temos, ao contrário, é de demonstrar que há sim bons exemplos, há sim casos de jovens advogados com 4 anos, 5 anos de advocacia, que já conseguiram pagar as prestações em relação ao seu próprio escritório, aqueles advogados que já construíram um patrimônio para lhe dar certa tranquilidade, mas acima de tudo, a advocacia valorizada não é só a advocacia que vem a pensar no patrimônio, e sim na sua formação. Essa é a nossa preocupação, porque a advocacia valorizada é a advocacia que estuda. E esse é sempre o recado que nós fazemos questão de repassar aos nossos colegas, é que devem estudar mais um pouco, depois estudar mais, para demonstrarmos, prestarmos um serviço de qualidade junto à sociedade. Então, precisamos, Rodrigo, a todo instante, vir a chamar a atenção dos nossos colegas à contínua reciclagem, à contínua formação do advogado. A OAB ainda proíbe a publicidade de serviços advocatícios. Em meio a essa crise que o país vive, a um mercado cada vez mais competitivo, não seria interessante rever essa proibição? Bem, a matéria que você nos traz agora diz respeito, inclusive, ao próprio novo Código de Ética, que foi publicado ontem e só vai entrar em vigor no dia 4 de maio, porque vai haver uma vacatio legis de 180 dias. Essa vacatio ela é necessária de 180 dias para exatamente que as advogadas e advogados eles conheçam o texto. Uma das matérias mais relevantes do novo Código de Ética, que revogou o Código de Ética 95, com 80 artigos, diz respeito à limitação do uso das redes sociais quanto à divulgação do trabalho do advogado. Então, é permitido sim. Então, essa questão, inclusive, foi muito debatida para exatamente o jovem advogado ele ter a possibilidade de se mostrar, de revelar a sua atuação junto às redes sociais, mas com limitação. Não pode haver uma locupletação indevida, não pode haver a utilização das redes sociais para demonstrar quais são os clientes que o próprio advogado já teve, o que levaria a uma concorrência desleal. Então, o novo Código de Ética, ele trouxe inúmeros pontos relevantes e, principalmente no que tange à publicidade, é muito relevante que todos nós tenhamos atenção, façamos a leitura, o estudo e discutamos. É por isso que é importante, né, esse período de vacácio, porque a implementação do novo Código de Ética vai também depender dos advogados e advogadas discutirem as suas normas. A interpretação vai ser dada de acordo com essas discussões. Então, daqui até o dia 4 de maio de 2016, que é quando ele vai entrar em vigor, com certeza já teremos mais segurança quanto ao sentido das normas do novo Código de Ética. Candidato, há um movimento que reclama para o advogado o mesmo direito que já tem os juízes e o promotor de portar arma de fogo. O que é que o senhor pensa sobre isso? O senhor é a favor? Em relação a essa matéria, estamos diante de uma matéria que é bastante delicada, principalmente no que diz respeito à situação do advogado do interior, advogado que se encontra, às vezes, numa situação de desigualdade, de bastante dificuldade quanto à defesa das suas liberdades, da sua intimidade, sua integridade. Já participei, inclusive, de bancas junto à monografia Conclusão de Curso e, o que é interessante, alguns alunos defendendo a constitucionalidade e outros defendendo a inconstitucionalidade. Trata-se de um tema que deve ser debatido de forma mais ampla e, consequentemente, chegarmos a uma conclusão que seja adequada. Então, com relação a esse tema, consideramos que deve ser objeto de maior discussão para uma implementação devida. Entendi. Candidato, apesar do senhor comandar o Instituto dos Advogados Baianos, o senhor não tem recebido o apoio do presidente do IAB Nacional, o advogado Técio Luiz e Silva. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Tenho a dizer que houve uma manipulação quanto à própria manifestação do presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Por quê? Pelo que me consta, o presidente ele deu uma declaração enquanto amigo, enquanto um advogado próximo do presidente que quer buscar reeleição, e não enquanto presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros.
Infelizmente, a atual gestão está se utilizando indevidamente e buscando um conflito entre as instituições. Isso é um desrespeito. Isso não deveria ser feito. As instituições devem ser preservadas. Nós nunca buscaríamos, de forma alguma, o apoio, uma manifestação por parte do presidente do Instituto dos Advogados, porque isso não se faz, isso é indevido. As instituições têm que ser preservadas. Então, nós gostaríamos, inclusive, que o próprio presidente viesse se manifestar em relação a isso, porque temos a certeza de que ele não gostaria que a imagem dele fosse utilizada como está sendo utilizada. Estão buscando uma crise entre instituições que não existe. De nossa parte, nunca busquei o apoio do presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Por quê? Porque isso não cabe à minha pessoa. Nós temos que preservar a instituição. As instituições ficam, os homens e as mulheres passam. Já Montesquieu, em 1747, nos alertava isso. Nós devemos preservar as instituições e não colocar as instituições em xeque, em crise. Então, é uma forma indevida, isso é inaceitável. Nós estamos repudiando essa forma de propaganda. Então ele não está apoiando nenhuma das chapas? Eu, na verdade, nunca falei com o Dr. Técio sobre qualquer campanha da OAB e nunca solicitaria apoio em relação à nossa eleição, porque nós, enquanto representantes da instituição, nós temos que preservar a instituição e não a utilização indevida que está ocorrendo quanto à entrevista que ele deu. Uhum. O senhor é a favor da OAB fiscalizar as casas legislativas, a Assembleia, a Câmara Municipal? A OAB, ela nasce, como todos sabemos, em 1930, e a OAB, ela tem o papel de vir a defender a manutenção do Estado Constitucional Democrático. A OAB, ela não é a casa apenas dos advogados, mas ela, como todos sabemos, defende, inclusive, o controle de constitucionalidade de todos os cidadãos brasileiros. A OAB não pode permitir que abusos venham a suceder junto aos órgãos da administração pública e providências não venham a ser tomadas. Então, consequentemente, a OAB deve sim denunciar, deve tomar providências quando todo e qualquer órgão da administração pública venha a praticar medidas indevidas. Candidato, para encerrar, no dia 20 de novembro tem a eleição para a presidência do Tribunal de Justiça da Bahia. O que é que o senhor espera dessa eleição? Que desafios o próximo presidente do TJ terá pela frente? Esperamos que a próxima gestão ela venha a dialogar constantemente com a OAB Bahia, com as demais instituições, que venhamos a encontrar soluções discutindo com a sociedade civil também as medidas que devem ser adotadas, que a transparência venha a ser objeto, né, de estímulo a todo instante e, consequentemente, que a melhor mesa diretora venha a ser eleita, observando-se sempre requisitos racionais e objetivos. Esperamos que, próximo ano, o nosso judiciário venha a estar numa melhor posição junto ao ranking do CNJ. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado ao leitor do Bocão News.